caminho, a verdade ao alcance. Você não está sozinho. Então agora se dedicarem, né, às questões, os assuntos sobre artísticos, políticos, estéticos, e não deixando de lado um pouco a questão das questões espirituais, né, religiosas, podemos dizer assim. Então eles já vão começar então a ter essa visão mais aberta e que de fato confronta, né, o que seria a ideia da centralização do poder papal na época, né? Então isso aí já começa a gerar o choque, as rachaduras entre esse domínio que era então a igreja. E aí dentro de todo esse cisma, né, que foi essas rupturas que já estavam acontecendo, diante da mentalidade dos papas que já estavam mudando, diante da força, né, e o questionamento das pessoas em relação ao que seria essa questão das indulgências, a comercialização, né, tudo isso já foi novamente aqui o caminho, né, que já estava sendo traçado para que, de fato, surgisse aí aquilo que a história vai chamar de reforma protestante. Segue aí com a gente aí o nosso slide, bota aí na tela para vocês dar uma olhada. A gente está seguindo aqui a nossa linha do tempo, né, da história do cristianismo. E aí a gente vai chegar naquilo que seria a reforma protestante. Eu queria ler para vocês aqui, eu mesmo vou ler aqui para vocês me acompanharem. Um versículo da Bíblia que está em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que diz assim, bem conhecido de todos: porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá, né, da fé, ou pela fé. Isso está em Romanos 1,17. Esse versículo aqui, ele foi o versículo que impactou de fato, né, as estruturas de um jovem monge, né, monge da Igreja Católica, e esse jovem tinha por nome Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ao ler, diante de questionamentos que ele já vinha fazendo, né, diante de tudo que ele já vinha percebendo, e ele se deparou com esse versículo, aquilo foi impactante para ele, porque ele começou a questionar que se o justo vive pela fé, porque então ele era, né, ou pelo menos a igreja impunha de que ele teria que passar por essas situações, né, da questão da comercialização, das indulgências e todas aquelas práticas então. Mas o que chama-nos a atenção é que Martinho Lutero não queria, né, derrubar a igreja, fazer uma grande revolução. Ele não queria sair do seu cargo, podemos dizer aqui. Eu acho que Martinho Lutero, naquele momento, ele queria fazer uma reforma, sim, mas na Igreja Católica, né? Ele queria trazer o entendimento que o papado, né, os papas, bispos, eles compreendessem que precisaria, naquele momento, a igreja se reestruturar, porque a igreja já estava entrando em um certo declínio do seu apogeu e do seu poder. Então, Martinho Lutero, naquele momento, ele queria levar a compreensão de que era hora de alguém parar, né, tentar refletir e fazer algumas mudanças, talvez uma reforma interna ali. Mas, pelo contrário, né, ele não foi, como podemos dizer, fazendo minhas palavras aqui, não foi bem interpretado, né? E aí, nisso aí, gerou para ele uma certa perseguição. Então, Martinho Lutero chega a trazer esses questionamentos. E em 1517, ele vai publicar, o nosso slide está aí, as 95 teses, né? E nessas 95 teses é justamente os questionamentos que ele faz das práticas que naquela época, né, estava sendo imposta pela igreja. E isso foi o pivô, né? E é interessante também que, se você for ler na história, Martinho, ele se destacou, talvez foi uma representação maior, porque ele saiu né, do seio da Igreja Católica, né? Ele saiu do meio dos grandes ali, para trazer todo esse questionamento. Mas antes dele já havia outros tantos, né? Nesse período aqui de 1517, onde ele publica as suas teses, coloca, né, lá em Wittenberg, ele critica a questão da corrupção, a venda, né, do perdão pelos pecados, que seria, no caso, a indulgência. Foi uma das coisas que ele mais questionou. E aí, então, diante desse conflito e dessa iniciativa e desse início dessa reforma aqui, é onde vai surgir, então, aquilo que a gente vai chamar de protestantismo, né? Protestantismo. Hoje o nome que muitos, né, cristãos
são conhecidos também, né? Essa questão do protestar, né? E é justamente pelo fato que ele estava naquele momento protestando por algo que era inaceitável, né? Naquela sociedade, era inaceitável para o que a Bíblia, né, dizia. E aí talvez muitos não tinham conhecimento porque também não tinham acesso à Bíblia, mas ele estava, digamos que, indignado. Então aí dá-se início, né? A história vem falar agora, né, do surgimento através de Martinho Lutero, através dessas 95 teses que foram colocadas, e aí ele vai dar início aí àquilo que a gente vai chamar de protestantismo. Bom, mas aí a história não para aí, porque é onde nasce, né, isso vai se espalhando de uma forma muito forte, né? E aí essas indagações, essas questões foi também trazendo a consciência a outros também, né? O surgimento do protestantismo, depois vai vir, através dele, outras tantas denominações que a gente vai ver depois, né? Que através dele vem o luterismo e depois o calvinismo, como também o anglicanismo. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, e eu queria colocar aqui na tela para que vocês dessem uma olhada, né? Uma imagem, e a gente vai falar de uma coisa muito importante, que foi um dos pontos principais que Lutero destacou, que foi os princípios das 5 solas, né? E aí é interessante que na cabeça de Martinho ele tinha entendimento, ele já começou aqui, então, a defender que a salvação era pela fé e que a Bíblia era o manual, né, que nós deveríamos seguir. Então, quando ele traz aqui esses princípios da reforma, foi em cima baseado nesses princípios aqui, é que ele vai trazer a conscientização, a importância de que o verdadeiro cristianismo é isso, né? Os princípios seriam essas 5 solas que ele então levantou esse questionamento do que era, né, de fato, essa visão do que era o cristianismo e a igreja do início, né, quando ela surgiu. Então vamos lá. O interessante é que historicamente, vamos continuar seguindo aqui a linha, essa ruptura aí, né, dessa crescente da reforma protestante, ela surgiu e ela cresceu, aderindo-se por outros tantos, inclusive até imperadores, né? Ela veio trazendo já mudanças. Historicamente, a gente entende que essa reforma ela já veio trazer mudança naquilo que o renascentismo já estava buscando, né? E aí essa visão, né, essa nova visão de cristianismo aí, ela veio trazer mudanças na área da educação. A gente começa a perceber aqui que já dá-se início nesse século agora, né, nesse período de 1517 por aí, já dá-se início a essas reformas e aí já vem o crescimento na área da educação, com o surgimento, né, das universidades, né, e aí vem mudanças também na área da ciência, mudança também na área da economia, mudanças também na questão política, né, e a questão da arquitetura, da música. Então, há uma mudança em todas essas áreas e a reforma protestante influenciou nessa mudança. Houve-se a abertura para o conhecimento, né? Uma vez que o homem tem conhecimento, né, ele nunca volta a ser o mesmo. Então, a reforma ela influenciou nisso aí também de uma forma positiva, ela também trouxe impacto para essas mudanças aí. E os principais líderes, né, dessas correntes, da corrente que a gente chama da Reforma Protestante, ela deu-se início, então, bem conhecido por Martinho Lutero, quando ele vai defender ele, né, já na Alemanha, né, e a gente vai ver que vários pontos isso aconteceu de uma forma muito forte. Martinho Lutero estava na Alemanha, e aí vai iniciar com ele ali, e ele defendendo a questão da salvação, a Bíblia, né, e a figura de Jesus como autoridade. E aí a gente tem também João Calvino, né? A gente comentou aqui também. João Calvino, ele dá início também a essa reforma também, basicamente na França e na Suíça. Ele vai pregar a doutrina da predestinação, né? Que influenciou basicamente de uma forma muito forte a burguesia, né? E aí já vem aquela visão, né? E aí onde vai sair, surgem daí, por exemplo, uma denominação como a presbiteriana, né? Ele já vem com o entendimento da predestinação. E a gente tem também o rei Henrique VIII, rei Henrique VIII, a gente se surpreende quando é isso aí. Mas ele também, já na Inglaterra, né, que foi um dos berços da civilização do cristianismo, né?
o cristianismo, ele basicamente fundou, né, a Inglaterra, ela teve um fundamento cristão quando ela assim cresceu, desenvolveu, a base dela cristã. E o rei Henrique na Inglaterra, ele rompeu, né, com as questões políticas. Então, não foi só a questão da religião, mas uma questão também pessoal. E ele também teve forte influência na Inglaterra, né? E aí, nisso aqui, ele também trouxe a questão do cristianismo, essa reforma, de forma que surgiu a igreja anglicana, né? Essa igreja anglicana, ela já veio dessa reforma protestante. Vamos lá. A igreja presbiteriana, ela já vem dessa vertente aí do calvinismo, né? E aí, quando ela surge na Escócia, do evangelho. A igreja batista ela surgiu mais tarde no século XVIII, né? Já na Holanda, né? E na Inglaterra. E os líderes dele foi John Smith, né? E foi um dos que também ali trouxe essa crescente do surgimento da igreja ali, no sentido de trazer, junto com essa reforma, de já trazer essa questão da palavra e o cristianismo. Isso foi crescendo, né? E isso aí a gente entende que se espalhou, não ficou só na França, na Alemanha, né, na Suíça, posteriormente depois para a Escócia, entre todos. Eles foi se espalhando, né, de uma forma crescente. E aí, diante desse crescimento, e vamos dizer que é o abrir dos olhos para uma nova era do que seria o cristianismo, a igreja, ela... E aí a história ela vai falar um pouco também sobre o que seria a pós-reforma, né? Segue aí com a gente aí, né? Nessa pós-reforma, quando foi basicamente, vocês podem acompanhar o nosso slide aí, essa pós-reforma protestante, que foi basicamente no século XVI para o século XIX, foi justamente já no final, claro, da era do papado, e com o surgimento e o crescimento das igrejas batista, luterana, presbiteriana, né? É interessante que esse pós-reforma trouxe nesse momento a inquietação à Igreja Católica, porque ela percebeu o declínio, né? E não ocorreu isso de uma forma silenciosa e calma, né? A Igreja, ela também no pós-reforma, ela também reagiu e de uma forma muito violenta, né? Porque a Igreja, ela trouxe aquela questão do avanço, né, da igreja, ela tentou se expandir para que não, né, de forma não viesse ao declínio total. Ela trouxe novamente outro concílio, que já seria o Concílio de Trento, que ela vem nesse concílio aqui reafirmar os dogmas da igreja, né, para que não se fosse totalmente perdido. Ela vai também agora aqui, com essa pós-reforma, ela vai também criar as campanhas, né, de Jesus, Companhia de Jesus, que é onde começa a surgir os jesuítas, né? Onde eles vão se espalhando aí também para levar a crença e o evangelho no sentido aqui da Igreja Católica, é claro. E vem a reativação da Inquisição, né? Que é essas perseguições, o fortalecimento do Estado, e entre tantas outras coisas que a Igreja Católica se levantou a tentar reformar para manter-se ainda estabelecido no poderio. E aí, diante de tudo isso aí, né? E isso foi... A história vai contar sobre várias ações, né? E movimentos, né? Que gerou isso, perseguição, morte também, claro, guerras. E aí, diante de tudo isso, surge aquilo que aqui no nosso slide, acompanha com a gente, né? Avivamentos espirituais e missões globais. Diante de tudo isso aí, dentro desse movimento pós-reforma, a gente já vai chegar aqui num fenômeno, né, que é global, né? Aquilo que como se aquilo que do início da igreja ela trouxesse como essência. Vamos dizer, né, que, e essa palavra ela é muito nova no nosso vocabulário de hoje, é aquilo que a gente chama de um avivamento. Aquela igreja que, quando Jesus se ascendeu aos céus, né, e disse, ide por todo mundo pregar evangelho, toda criatura, né, aquele que crê, for batizado, será salvo, aqueles discípulos, né, que se expandiram, né, por todos os locais, por toda a Europa, né, para pregar o evangelho, que foram mártires do evangelho, né, aquele evangelho, então, depois das perseguições, foi, de uma certa forma, adormecido. E aí agora a gente chega aqui, né, já no período do século XX, aquilo que a gente chamaria dos avivamentos espirituais, né? Começa então-se alguns movimentos e que tenta trazer essa chama do avivamento da igreja. Acompanhe comigo aqui, né?
E a gente vai falar um pouco aqui, olha aqui no nosso slide, o tema aqui, movimentos modernos. Então, nesse século XX, houve um fenômeno global que originou-se no século XX e é caracterizado pela crença do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, né? E como é que isso aconteceu? O marco inicial desse pentecostalismo, né, que é aí esse movimento de avivamento, esse falar em novas línguas, que não era aqui a primeira vez. Vocês lembram que a gente comentou, está lá na Bíblia, na nossa primeira aula, que isso aconteceu no dia de Pentecoste, lá, quando Jesus se ascendeu aos céus, e ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, né? Então, os discípulos ficaram ali esperando se cumprir este avivamento. Então, aqui nesse período da história dos movimentos pós-modernos, a gente vai, né, ver aqui esse avivamento trazendo esse pentecostalismo, né? E aí foi esse movimento agora que vem trazendo a ressurreição de fato aí né, da origem do verdadeiro cristianismo. E aqui o marco inicial ocorreu pela primeira vez, e isso aconteceu em janeiro de 1904, em uma escola bíblica, né, que aconteceu em Kansas, né, nos Estados Unidos, e liderada por Charlie Fox. E o movimento ganhou notoriedade, né, e disseminou globalmente a partir do avivamento da Rua Azusa. Aí você acompanha comigo aqui na tela, né, a gente vai falar desse acontecimento que foi da Rua Azusa. Isso ocorreu em 1906, né, foi um acontecimento, embora parecia assim, uma coisa tão singela, tão simples, mas que aquilo ali impactou o mundo, né, começou em uma reunião, mas impactou o mundo todo. E aqui a história diz que o avivamento da Rua Azusa, né, que foi em Los Angeles, também nos Estados Unidos, esse movimento ele deu-se início em 1906, mas ele foi até 1909, e aí liderado por um pregador pelo nome William, né, e aí a gente vai chamar ele, né, Seymour. Nesse momento, né, a história conta um pouco do perfil dele. Ele é um homem simples, né, que veio também de uma família simples, um homem negro, né, um homem que acreditava fervorosamente no poder do evangelho, né, e aí a história conta que houve, né, um impacto imenso e duradouro no cristianismo mundial, né, nesse movimento, nessa reunião, aonde começou, ali eles estavam lendo a palavra, adorando, louvando, e ali havia, né, a questão do batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas, e aquilo ali foi se espalhando. Aquele movimento que começou em uma casa, que é denominada a Rua Azusa, ela começou a se expandir, né, indo para outros locais, e muitos que estavam ali, que participaram daquela reunião, eles foram, né, e aí a história vai contar do crescente ação missionária. Eles saíram dali com aquela chama, né, do poder do Pentecoste, e eles foram missionários. A partir dali, naquele momento, eles saíram também pelo mundo, globalmente, para também levar essa palavra. E o avivamento da Rua Azusa, ele teve esse impacto no cristianismo. Dali surgiu os missionários, né, os que participaram desse evento aí também, levando essa mensagem pentecostal para todo mundo. E isso resultou numa disseminação muito rápida, gente, né, de movimentos pentecostais, que hoje conta com centenas, milhares de adeptos, né, até os nossos dias atuais. Glória a Deus por isso, né? E esse movimento, o avivamento, quando ele deu-se a origem, e aí eu queria trazer só um exemplo, né, de Daniel Berg, Gunavide, que foram um dos que também foram impactados por esse avivamento. Eles deixaram a sua terra, né, indo em direção ao nosso Brasil, e chegando aqui no Brasil, no Pará, eles trouxeram, né, o evangelho. Então foi a partir dessa atuação missionária deles, que chegou ao Brasil uma das instituições, e hoje, né, igreja, que nós a conhecemos, uma das maiores igrejas que veio justamente desse movimento do Pentecoste, né, que é a Assembleia de Deus. Ela nasceu aqui em 1911 e foi justamente dessa ação missionária, desses homens que foram impactados por esse Pentecoste. E chegando aqui, né, depois, crescendo, se tornou, né, a igreja por nome Assembleia de Deus no Brasil. E foi através da ação de um missionário. Isso cresceu de uma forma estudante. A gente tem outras também, outras tantas que também
nasceu desse campo missionário. A gente tem também Deus é Amor, né? Exemplo, Congregação no Brasil, Igreja Quadrangular, que também vem dessa visão, né, do que é o Pentecoste. E aí, seguindo aqui o slide, o que seria então o neopentecostalismo, já que a gente está falando de pentecostalismo nos nossos dias atuais? A gente está falando de movimentos atuais hoje, né? Já chegamos na nossa atualidade. E aí a gente já consegue perceber a crescente, né, das igrejas, vários ramos, né, e padrões, doutrinas, e aí algumas cresceram e surgiram desse Pentecoste, mas outras também vieram, né, do que a gente chama neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele vem a partir, já chega no Brasil mais ou menos na década de 80, né, já bem mais na década de 80. E a visão da igreja neopentecostal é a questão da associação que se faz da teologia, né, o que se crê, na teologia ligada à questão da prosperidade. Então, ela vai dar muito ênfase nessa questão da guerra espiritual, a crença da ação, né, do diabo, né, em muitas coisas. E aí ela vem, né, desse ensinamento, ele vem dessa crença de que a teologia ela está associada à questão também da prosperidade. E aí a gente vê como exemplo aqui no Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Renascer em Cristo, como outras tantas aí, né, que a gente poderia destacar. Estou falando um pouco sobre essas porque são as mais destaque, mais conhecidas para que o nosso aluno tenha maior compreensão. Gente, mas aí não para o crescimento, né? E aí a gente vê hoje o surgimento de outras igrejas, como as comunidades, né? Elas vão dar muito ênfase na mídia, na questão de grupos de adoração, né? De grupos de oração, de grupos de evangelismo. As comunidades, elas vêm muito com aquela visão de se aproximar o máximo possível da comunidade, no sentido de quê, né? Eles colocaram esse nome comunidade na intenção de que as pessoas tenham aquela visão de que a igreja ela deve estar mais próxima, né, das pessoas, né? É como se fosse o que ela chama hoje de família, né? Você chega aqui em uma comunidade, que é a igreja, e aí você vem como a família que a igreja quer acolher, quer ajudar. Então, as igrejas atuais, elas vêm também muito com aquela ação, né, do evangelismo e muita questão da área social, mas com a visão de que a gente tem que capacitar, né, que a gente tem que empreender, que a gente tem que participar da vida da pessoa, mas também social, não apenas religiosa, porque a visão hoje é que a igreja tem que cuidar do religioso, mas às vezes alguém que está ali dentro da igreja, ela está com problemas profissionais, pessoais, financeiro, que influencia o lado religioso e, de certa forma, dá um impacto na igreja, né? Vamos lá, digamos que você está em uma comunidade que a grande maioria dos fiéis da igreja tem uma renda mínima e são, vamos dizer a palavra, pobres, né? Então, assim, é um impacto, porque é um problema que atinge também até a vida espiritual. Então, as igrejas chegam também naquele sentido aqui de querer ajudar com projetos, com ações, com socialistas, na área social, né? E aí a visão das igrejas de hoje, ela já vem com essa visão também. Mas eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que, de uma certa forma, também é preocupante, porque no nosso século, né, século XXI, nesse século nosso pós-moderno, a Igreja de Cristo, ela tem passado por grandes desafios, né? Grandes desafios. E aí eu acredito que, em parte, muita coisa nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus, e que, se não for assim, a Bíblia estaria mentindo, né? Muita coisa está surgindo, desafios crescentes na igreja, de como manter, né, esse lado do que eu mencionei para vocês aqui, o cuidar, zelar da igreja, mais o foco no espiritual. A igreja ela está crescendo muito na tecnologia, e isso deveria ser uma estratégia e instrumento de evangelismo, de cuidar de alma, de vida e do espiritual, mas está sendo o foco, né, mais no estrelismo, né, mais no diferencial, na performance, na apresentação, no espetáculo. Então, assim, são N motivos, muitas coisas que está surgindo
e que está sendo um desafio para as igrejas avançarem, né? E isso leva para a gente uma reflexão, né, do que é, de fato, o verdadeiro papel da igreja. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, de chamar vocês aqui para a nossa tela. Eu vou dar um pulo aqui. E eu queria mostrar para vocês a nossa linha do tempo da igreja. Só para mostrar para vocês que nós trabalhamos em cima dessa linha aqui. Como eu mencionei com vocês na nossa primeira aula, a gente ia trabalhar na linha do tempo sobre a questão da igreja. Então, o que a gente fez? Nós pegamos os pontos principais, né? E abordamos aqui. Então, aqui está, né? Você vai ter disponível aí no nosso slide também, vocês, né? E aí, dentro dessa linha do tempo aqui, nós abordamos de início, né? De fato, o surgimento e o nascimento da igreja, ela se deu basicamente, né, após a ascensão de Cristo, isso mais ou menos no ano 33, né, foi justamente no nascimento, esse período que a gente diz que de fato foi onde nasceu a igreja, né, de Jesus Cristo em Jerusalém, e aí acontece nesse dia o Pentecostes, foi a descida do Espírito Santo, né, e aí onde os discípulos de Jesus, né, e ali chamados de igreja primitiva, saíram não só para Antioquia, mas para todos os outros lugares espalhados, né. Aí a gente vê a figura de Pedro, Tiago, João, depois a gente vê o nascimento aí, né, o surgimento dos apóstolos, né, e uma das grandes figuras que foi Paulo, né, então aqui de início surge nesse período do Pentecoste. Depois vem a era da perseguição, né, que a gente comentou aqui também, a era da perseguição, né, romana contra a igreja, foi um período de quase 5 anos de sofrimento, onde a igreja foi perseguida, onde houve a matança, né, de todos esses mártires aqui, desses apóstolos e discípulos de Jesus, né, a Bíblia vai falar a exceção dos discípulos de João, mas todos os outros foram, né, cruelmente mortos. E a perseguição, a retirada dos bens, né, foi um ano, né, eu diria que também de trevas, né, de muito sofrimento. E aí, para dar essa virada aqui, surge então, né, Constantino, né, e Constantino é um imperador, e aí ele vem com essa visão de que a mudança, né, que ele traz, e está lá, né, no período, foi justamente no Edito de Milão, aonde ele vai colocar ali, né, a igreja já como a liberdade religiosa de fato, seria a liberdade religiosa, né? E aí depois, mais à frente, ele vai constituir aí então a igreja, né, como a oficial, o cristianismo como a religião oficial do império. E aí ele também em 325, né, quando ele vai lançar a doutrina que é justamente o Concílio de Nicéia, onde eles vão começar aí, né, a já lançar tudo aquilo que seria a doutrina, o passo a passo do que a igreja agora, já denominada Igreja Apostólica Romana, deveria seguir. E aí a gente vem aqui para o que eu comentei com vocês ainda nessa aula sobre o feudalismo, foi justamente a história chama da Idade Média, o domínio da igreja, né? Foi justamente o apogeu da igreja, o crescimento estrondoso que a igreja católica teve, né? Com o surgimento dos papas, né? E tudo aquilo que houve de mudança naquilo que ele já chamava então de nova visão de igreja, né? E aí esse período ele é extenso, né? Durou, né, um período de quase 1000 anos, então foi, gente, muita coisa que a gente poderia dizer que entre não só as questões religiosas, mas também políticas. Depois, com o declínio do poderio da igreja, né, a gente vem para a questão da reforma, né, que é justamente aonde entra em cena aí Martinho Lutero, né, com as 95 teses, e aí dá-se início, né, não só ele como outros também, a questionamentos das ações da igreja. Já por volta de 1700 a 1800, vem esse pós-reforma. Esse pós-reforma ele teve uma reação da Igreja Católica, como também isso fez que houvesse um crescimento estrondante do cristianismo, né? Esse pós-reforma traz avivamentos mundiais e as missões. Então, já dali, depois daquele evento que acontece na Rua Azul, os homens impactados por esse poder desse avivamento se espalharam por todo, né? E isso não ficou só na Europa, no Ocidente, mas também para o Oriente, se espalhou-se para
levar o evangelho. Então, esse pós-reforma aqui foi justamente o ápice, né, do poder do Pentecoste. Isso, de uma certa forma, né, impulsionou. E aí aqui, né, onde houve, em 1906, o Pentecoste. E a gente destaca aqui na nossa linha de tempo também, a gente trouxe como exemplo aqui, já que a gente falou sobre Pentecoste, né, sobre esse poder, sobre essas missões, né? E aí a gente destaca aqui os missionários que vieram para o Brasil, foi né, dos exemplos de né, que vieram para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vind, e que, impactados por esse Pentecoste, né, vieram e trouxeram, né, o poder de Deus e a palavra de Deus. E aqui é onde nasce, né, em 1911, a Assembleia de Deus, que é uma das igrejas que é denominada a igreja, né, de cunho pentecostal. E do ano 2000, né, já era a geração que nós alcançamos, a gente talvez já nós temos até alunos que nos acompanham aí nas nossas aulas, né, desta geração de 2000, e eu espero em Deus que essa geração, né, ela venha a conhecer de fato o que foi esse Pentecoste, busque de fato esse Pentecoste, né? Então, de 2000 para cá, né, para esse ano que nós vivemos, esse século que nós estamos, né, o século XXI, esse século pós-moderno, né, que a gente chama de igreja contemporânea, né, onde a gente está vivendo essas mudanças extraordinárias nas igrejas, o surgimento dessas variedades de igrejas, os desafios dessas igrejas, as igrejas que levam o nome de comunidades, os grandes eventos que impactaram aqui o nosso Brasil, como, por exemplo, o G12, né, a visão desse multiplicar, de discipular, de fazer discípulo, porque de fato foi essa a ordem de Jesus, né? As igrejas churches, elas têm muito essa questão da visão das igrejas americanas, né? Até porque foram países, né? Foram cidades, locais impactados por evangelho, né? De lá cresceu-se o evangelho, surgiu o evangelho. Então, assim, tem raízes, né, cristã. Então, essa influência das igrejas, as modalidades das igrejas americanas também veio para o nosso Brasil. Eu queria mostrar para você aqui também na nossa tela a nossa conclusão, né? Eu queria trazer para vocês uma forte reflexão, né? Eu trouxe para vocês alguns dados históricos, gente. Nós poderíamos ficar horas também falando um pouco sobre a teologia, né? Nos aprofundarmos nela, mas eu gostaria de chamar muita atenção de vocês, porque ao ler a história da igreja, se impacta demais a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Nós, como cristãos, ao lermos a história e não nos sentimos, de uma certa forma, constrangidos a entender o nosso papel como igreja, isso é preocupante, né? A Bíblia diz, e eu creio, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Isso está escrito lá em Mateus 16 e 18, e a gente entende que aquilo, né, a porta que Deus abriu, o inferno não vai fechar. Nós temos que nos manter firmes, né, convictos, né, do que é essa igreja do Senhor, qual é o nosso papel como igreja do Senhor. Nós estamos aqui para semear, para plantar, e um dia temos que nos apresentar diante de Deus, né, as nossas obras. Cada fase que a igreja passou, ela trouxe essa demonstração aí. O próprio Cristo mostrou que durante todo esse período da história o evangelho não morreu, ele não foi barrado, pelo contrário, o Senhor, ele trouxe escape, o Senhor mostrou a fidelidade dele para com o povo dele, para com a palavra dele e, acima de tudo, para com o sacrifício que Jesus fez na cruz, né? O sacrifício de Jesus na cruz, ele tinha um objetivo, né? E não podia se morrer ao longo da história. Então, hoje a gente é chamado a compreender, gente, qual é a nossa missão como igreja do Senhor, qual é o papel da igreja do Senhor. Nós estamos vivendo tempos e desafios na igreja, onde multidões estão sendo atraídas por muitas coisas, mas menos pela graça de Deus, né? Pela escritura, né, sagrada, pela fidelidade de Deus, né, pela presença e a graça de Deus. Muita gente está sendo atraída, está sendo, como a gente pode dizer o termo, de uma certa forma convencida, mas não convertida. Muitas pessoas talvez até estão ali como simpatizantes, mas não estão entendendo o real objetivo e sentido do que é o verdadeiro evangelho. E que na nossa oração seja que a gente venha compreender isso aí, né? Eu quero agradecer a participação de vocês, né? Vocês que estiveram conosco, né, nessas aulas, que seja bastante produtiva para vocês. O caminho é ler a Bíblia, né? Comente, pergunte aquilo que você não estiver entendendo, e a gente está aqui para
seguir vocês nessa jornada do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos.